quando eu digo esta obra, posso ficar já isto dito, não são só estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Warhol fez dezenas ou centenas de cubos, não são bem cubos, mas pronto, parecem, são mais paralelepípedos, mas estampados com a imagem que aparecia nas embalagens comerciais da Brillo Box, que é um detergente, suponho eu. Mas quem tivesse visto, imaginemos nós, isto, a primeira vez que foi feito, em 64, ou 65, ou 66, ou 67, a primeira reação que tinha era: será que isto são mesmo embalagens de Brillo Box, tal como aquelas que estão no supermercado? Ou se não são, são o quê? São cópias em madeira das embalagens que estão no supermercado? E punha-se a grande questão: então, mas porquê é que isto está numa galeria de arte? Porquê é que isto está na altura ainda não estava num museu, agora é que estão nos museus. Mas isto é uma obra de arte? Muito boa tarde. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que me fizeram para vir aqui fazer esta pequena conversa, porque é uma conversa mais que uma palestra, sobre uma obra da coleção Berardo. E, portanto, é com muito gosto que estou aqui para conversarmos um bocadinho sobre a obra que eu escolhi, que é esta obra, Brillo Box, do Andy Warhol, uma das obras mais importantes do conjunto de obras da arte pop na coleção Berardo, sendo que este núcleo de obras da arte pop, de que esta sala tem alguns exemplos, é também um dos mais ricos e dos mais representativos, diria eu, no conjunto da coleção Berardo. Aliás, esta obra do Andy Warhol não é a única, está acompanhada por uma pintura de uma Campbell, por uma pintura da série das flores, por uma pintura da série dos retratos, e há ainda mais algumas obras do Andy Warhol na coleção Berardo que não estão expostas agora, ou pelo menos não estão expostas nesta sala. Mas estas são talvez as mais importantes e no seu conjunto, aliás, permitem ter uma visão bastante representativa e significativa do que é a arte pop e do que é a obra do Andy Warhol. Eu escolhi esta obra em particular e a primeira razão é que, digamos assim, esta obra, antes de ser escolhida por mim, já foi escolhida por alguém que eu considero, morreu recentemente e que eu considero o maior filósofo da arte contemporânea, portanto, da arte da segunda metade do século XX, que era o filósofo americano Arthur Danto. Eu considero que é o mais interessante, ou talvez um dos poucos filósofos que escreveu coisas interessantes sobre arte contemporânea, sobre, grosso modo, a arte da segunda metade do século XX, embora ele também tenha escrito muitos livros de filosofia. O Arthur Danto considera que a arte pop em geral e o Andy Warhol em particular, ou a obra do Andy Warhol em geral e esta obra em particular, marcam o que ele chama o fim do período histórico da história da arte. Ou seja, o fim, para usar uma linguagem mais simples, o fim da história da arte tal como nós a conhecemos e estudamos e nos habituamos a conhecê-la e a estudá-la, e tal como os historiadores da arte e os filósofos da arte, até aos anos 60, pensaram e refletiram sobre a história da arte. E ele diz, com a arte pop, com o Warhol, com esta obra em particular, esse tempo acabou. O que é que era o tempo? Era um tempo em que a arte foi vista, ou nós vimos, tivemos a possibilidade de ver e de pensar a arte e a história da arte até este período como uma linha de progresso, uma linha de evolução
específica, interna, autónoma, de uma coisa também específica, autónoma e que separada de tudo o resto, que era a arte. Todos nós nos lembramos, quando estudámos História da Arte, quando ouvimos falar de História da Arte, ouvimos falar de artistas, movimentos, dizemos, primeiro houve isto, depois houve uma evolução e veio aquilo, depois veio aquilo. A sucessão, essa linha, o que se chama a ideia de uma linha unidirecional da história, em que as correntes, os nomes, as tendências se sucedem umas às outras, se explicam umas às outras, em função de uma espécie de dialética de superações sucessivas que faziam com que a história da arte se explicasse a si mesma e houvesse um encadeamento que permitia perceber a arte e a história da arte no interior da própria reflexão da história da arte. Digamos, as pessoas olhavam para uma pintura, para uma escultura, mesmo as pinturas modernas, modernistas, mesmo os Picassos, mesmo as esculturas modernas, modernistas, e fosse figurativo ou fosse abstrato, fosse mais de acordo com uma tradição figurativa naturalista, realista, ou fosse uma coisa mais geométrica, mais gestual, mais expressionista, não havia grandes dúvidas. As pessoas iam a uma exposição, olhavam para umas pinturas, olhavam para umas esculturas e podiam gostar ou não, mas ninguém tinha dúvidas que isto são pinturas, isto são esculturas, fazem parte da história da arte. Antigamente havia realismo, agora inventaram o cubismo, agora inventaram o surrealismo. Está bem, é a evolução da história da arte. Mas quando veem isto, já não é essa a sensação que têm, porque o problema que se põe já não é ninguém, ao ver isto pela primeira vez numa galeria, diz assim, obviamente, olha, uma nova tendência na história da arte. A pessoa diz assim, mas isto é arte, mas o que é isto? Ou seja, é esta diferença que leva um autor como o Dante a dizer que com a arte pop, com o Warhol, com estas obras, acabou uma época da história da arte, que é o que ele chama a época histórica da história da arte, ou seja, um período que vinha desde o princípio da arte, e que podia ser visto sob a forma dessa tal evolução histórica, e entramos no que ele chama o período pós-histórico. O que é que isto significa? É que, a partir do momento em que uma coisa que, à vista, não é? Porque a arte, por tradição, é uma coisa visual, a pessoa vê e sente qualquer coisa. Então, uma coisa que, à vista, é exatamente igual a uma coisa que não é arte, pode ser arte. Então, se pode, todas as categorias filosóficas e todos os princípios explicativos internos à narrativa da história da arte entram em colapso. Porque, afinal, então como é que se distingue o que é arte do que não é arte? Quais são os princípios gerais, abstratos, a que tem que obedecer uma obra de arte para que possa ser considerada uma obra de arte? Tudo isso colapsa. E é por isso que eu costumo dizer que com a arte pop abre falência toda a história da filosofia e da reflexão filosófica sobre a arte. E ainda hoje se anda às voltas para tentar criar uma estética, uma teoria estética que consiga dar conta de todas estas rupturas e transformações que ocorreram no século XX e das quais a mais importante foi esta. Aqui só abro um parênteses, quer dizer, pode haver quem diga que, do ponto de vista conceptual, a grande ruptura foi feita não pelo Andy Warhol, mas pelo Marcel Duchamp, porque do ponto de vista puramente conceptual, de facto, o Marcel Duchamp, com o Ready Made, já potencialmente tinha todos os condimentos conceptuais, filosóficos e até sociais, potencialmente, que depois se manifestam na arte pop. A questão é que, eu não vou entrar agora aqui nesta conversa entre Duchamp e o Warhol, senão nunca mais saímos daqui, mas a minha ideia geral é que, no caso do Duchamp,
a operação, digamos assim, a revolução feita pelo Duchamp permaneceu como uma revolução conceptual no interior do mundo da arte, para o interior do mundo da arte, no interior da filosofia da arte, para o interior da filosofia da arte. Só que aqui há uma grande diferença, é que estamos a falar de um produto produzido industrialmente, distribuído massivamente, no âmbito de uma sociedade de consumo de massas, e estamos a falar de objetos comerciais, mercantis, vocacionados para o consumo de massas e que toda a gente conhece, sendo que, portanto, o paradoxo de uma coisa que toda a gente conhece, como sendo uma coisa que está no supermercado, de detergente, uma coisa igual a essa passa a ser uma obra de arte, é um paradoxo que toda a gente constata e que causa perplexidade em toda a gente. A operação do Duchamp é muito mais sofisticada do ponto de vista conceptual. Portanto, para além desta ruptura conceptual, a arte pop representa uma outra coisa, e por isso é que é ainda mais profundamente revolucionária do ponto de vista social e cultural, que é a queda das barreiras entre a chamada alta cultura e baixa cultura, cultura de massas e cultura de elite, produção criativa e produção mercantil, ou seja, todas essas distinções que se costumam sintetizar na diferença entre alta cultura e baixa cultura. Aliás, houve uma série de exposições que era high and low, alto e baixo, a queda das barreiras entre alta cultura e baixa cultura, entre cultura de elite e cultura de massas. A arte pop, e sobretudo as obras do Andy Warhol, representam essa grande ruptura social, cultural, ou seja, uma reprodução exata das formas, da forma de um produto industrial de consumo de massas, passa a ser uma obra de arte. Isso aconteceu da forma mais emblemática com estes objetos, porque são objetos tridimensionais, portanto a equivalência é ainda mais física, mas também aconteceu de uma outra maneira com outras obras, como por exemplo as latas de sopa Campbell. Ele não fez propriamente latas, embora também tenha feito algumas, mas fez as pinturas, fez pinturas, dezenas, centenas de pinturas como aquela, parecidas com aquela, e reproduzindo os rótulos das latas de sopa Campbell. Aliás, foi a primeira exposição dele que causou grande escândalo. Mas uma vez é a mesma coisa. Como é que uma pintura, uma obra de arte, é uma cópia de um rótulo de um produto industrial, de consumo de massas que está em todos os supermercados? Aliás, este efeito de deslocar uma coisa de um âmbito para o outro manifesta-se também noutras obras dele, e já agora posso referir, como por exemplo as flores. Quer dizer, a série das flores, aqui ele parte de uma fotografia pré-existente, uma fotografia que encontrou num jornal ou numa revista, de umas flores, portanto é uma fotografia de uma banalidade absoluta, imprime a fotografia sobre tela e depois aplica cor por cima. A parede, ele não fez nada, não é? Já existia a fotografia, ele escolheu a fotografia, neste caso ampliou, noutros casos repetiu várias vezes e pôs umas ao lado das outras e depois aplica cor. Tal como naquele caso, aquela era uma fotografia pré-existente, ele escolheu a fotografia e imprimiu, e depois o que há de pessoal, embora também não fosse feito por ele, era feito por assistentes, mas enfim, admite-se que a escolha das cores fosse feita por ele. Onde estava a grande novidade era nesta coincidência entre os processos de produção industrial para consumo de massas e o próprio processo de criação de obras de arte. E este é um dos aspectos mais revolucionários e mais marcantes da obra do Warhol, e penso eu que é o aspecto que fez com que ele se tornasse
uma figura quase mítica da arte da segunda metade do século XX. Agora, recapitulando alguns destes pontos que eu já referi, eu iria ler aqui 2 ou 3 citações breves, mas que ajudam a perceber e a aprofundar um pouco, sistematizar um pouco estas observações que eu já fiz. Portanto, todo o processo de trabalho em Warhol assenta em princípios de apropriação de imagens ou imagens pré-existentes, multiplicação, portanto, eles são reproduzidos, diferentes cores, diferentes suportes, diferentes tipos de combinações, e equivalência. Equivalência no sentido em que ele trata tudo da mesma maneira. Sejam as coisas mais banais, como flores, sejam as vedetas mais famosas da época, como a Marilyn ou o Elvis, sejam produtos de consumo corrente, como as latas de sopa ou os detergentes, tudo é tratado da mesma maneira. Há 3, se nós formos tentar organizar os vários tipos de imagens com que o Warhol trabalhou, há 3 temáticas que se desenham assim, que é a fama e o sucesso, atores, atrizes, reis, rainhas, criminosos, também pintou os criminosos mais famosos da história da América, ou Most Wanted Men, os homens mais procurados, ou jogadores de futebol, fama, sucesso, também pintou, por falar em sucesso, as famosas notas de dólar, portanto, uma série de pinturas que são notas de dólar, só estampadas, ou cifrões, também séries de pinturas que são cifrões. Portanto, é essa ideia de fama, sucesso, um dos temas. Outro tema é consumo de massas, portanto, coisas que toda a gente reconhece porque estão nos supermercados, estão na publicidade, estão em todo o lado. E depois o outro tema, que é o que dá, aliás, abre outro tipo de leituras da obra do Warhol, que eu não vou desenvolver aqui, até porque a coleção não tem obras desse tipo, que são as obras, um terceiro núcleo temático, centrado na morte e nos desastres. A palavra pop é seguramente aquela que tem uma utilização mais frequente na linguagem comum, é a mais popular, e é também aquela que circula mais facilmente entre diferentes línguas, é a mais universal. Ou seja, se nós falarmos de fauvismo, ou de expressionismo, ou de surrealismo, ou de land art ou body art, fora do universo da arte, são expressões que quase não têm significado, ou que têm um significado completamente indeterminado, portanto, muito vago. Quando se falarmos de pop, toda a gente sabe o que é que quer dizer pop, arte pop, atmosfera pop, o ambiente pop, o período pop. Pop é uma palavra que, hoje em dia, em todo o mundo civilizado, é uma palavra familiar para toda a gente. Isto já mostra até que ponto realmente a arte pop é mais do que uma corrente artística. Tem um significado civilizacional, social e cultural muito mais alargado. Portanto, a riqueza e diversidade do termo pop, arte pop, impede-nos de encontrar para a arte pop uma definição única, estrita ou consensual. O uso da palavra pop abrange um leque de acessões. O mais corrente, evidentemente, é a expressão música pop, não é? Que vão muito para além do seu significado específico no campo das artes plásticas, englobando um conjunto de atividades criativas, vivências sociais e atitudes mundanas. Portanto, para perceber bem o que é a arte pop, é preciso ponderar em simultâneo 2 perspectivas. Uma definição estético-formal e uma definição sociocultural. Do ponto de vista estético, isto sintetizando, a arte pop caracteriza-se por privilegiar referentes concretos, característicos de uma vida urbana cotidiana marcada pelo consumo de massas, a publicidade, o star system, o império das imagens e o culto do look, do visual. E,
ainda do ponto de vista estético, por valorizar processos de produção real ou aparentemente mecânicos. Sobretudo a impressão fotográfica, nas suas várias modalidades, e estes processos visam obter efeitos visuais de grande poder de atração, espetacularidade e pregnância imagética. Numa acessão cultural, como todos sabemos, isto não tem nada de novo, a arte pop, a cultura pop, estão associadas a uma visão que hoje em dia já é quase mítica daquilo que se julga que teria sido a grande explosão artística, social e moral, característica da emergência de uma cultura juvenil e vanguardista em determinados meios artísticos e mundanos, sobretudo em Londres e em Nova Iorque, durante os anos 60. E pronto, eu ficaria por aqui, para já, e agora fico ao vosso dispor para perguntas, comentários ou qualquer tipo de observações que queiram fazer a respeito destes vários tópicos que eu tentei aqui enunciar. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença.